Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu estava aqui nessa casa de oração e estava meditando e estava orando ao Senhor, e Deus me deu essa palavra, a qual está em Malaquias 4, que diz que João Batista viria, o Elias, diz até assim, o Elias, mas Jesus disse que João Batista era o Elias. Então que o Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos. E o que a gente vê é que João Batista, ele foi morto, decapitado. Os fariseus chegaram até Jesus e disseram que ele era um comilão, comia com os pecadores, comia com as prostitutas. E Jesus disse: olha, João Batista, ele veio como, além de santo, ele veio como um animal, pode-se dizer, que ele andava coberto com couro de animal, com peles. Ele não comia comida, ele comia mel silvestre e gafanhoto. E Jesus disse: e vocês mataram ele, cortaram-lhe a cabeça. E ele foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor, que era o caminho do Senhor Jesus. E Jesus disse: eu que como, e bebo com todos, me ajunto a todos, socorro a todos, ajudo a todos, vocês querem me matar? Na verdade era isso, e mataram Jesus. Então a humanidade é dessa forma. João Batista veio comendo mel silvestre e gafanhoto nos matos, e pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. E cortaram-lhe a cabeça. Jesus veio, e fez tudo que era bom. Jesus andava no meio dos pobres, porque está escrito em Isaías 61. Ele diz: olha, isso está escrito de mim. Hoje está cumprindo essas escrituras. Por quê? Porque Jesus era aquele que estava escrito em Isaías 61, que vinha para levar a liberdade aos cativos, a libertar os oprimidos, a curar os cegos, os coxos, os aleijados, Jesus veio para tudo isso, e veio para trazer, para pregoar o evangelho, as boas novas aos pobres. Está lá escrito. Ele disse: sou eu esse que vim fazer tudo isso. Mesmo assim, mataram Jesus. E mataram Jesus, juntou-se quem? Os sacerdotes da época, os sumos sacerdotes, os religiosos da época, juntamente com o governante de Roma. Já sabemos disso. Está escrito, não precisa esconder. Então, vejamos o nosso governador geral, vejamos o nosso presidente da República. Ele se ajunta com os pobres, com os coxos, com os aleijados, com os necessitados, com as prostitutas, com os homossexuais. Ele se ajunta com todos e com tudo. Mas para quê? Para ajudá-los, para encher a barriga dos pobres, para ajudar aos necessitados, para ajudar os humilhados, que toda a vida foram humilhados, porque tem que ser branco, tem que ser hétero, tem que ser pessoas
normais, sei lá, pessoas ricas para essa humanidade que está aí. E para esse evangelho frajuto que está aí. Tem que ser tudo isso, né? O nosso presidente, ele casou-se 3 vezes, mas ele não abandonou nenhuma esposa. Antes, quando ela morreu, ele casou-se com outra. A outra morreu, ele casou-se com a outra. Ele está no evangelho. Ele está cumprindo o evangelho. A palavra de Deus diz que o homem está ligado à mulher até que morra, pela lei. E ele fez tudo isso direitinho, bonitinho, né? Ele abraça pobres, ele abraça velhos, crianças, ele abraça quem se achegar a ele. Ele é verdadeiramente, não quer assim endeusar ninguém, não quer endeusar ninguém. Eu não vou dizer ele é meu ídolo, não, mas que ele está paralelamente com Jesus, porque Jesus veio fazer todas essas coisas. Jesus veio pregar o evangelho, as boas novas para os pobres. Jesus não julgou a prostituta. Jesus antes disse, olha, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não julgou. Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos, espiritualmente falando. E veio para trazer vida e vida abundante, ele mesmo falou. E o nosso presidente, ele não veio salvar a alma, porque Jesus já veio para fazer isso. O nosso presidente, ele está salvando o corpo das necessidades, das grandes necessidades que os religiosos e os outros governantes não fazem, porque cada um só quer para o seu bolso, cada um só quer, como diz lá em Ezequiel 34, ai de vós, pastores, que tiram as lãs das ovelhas. Ezequiel 34. Não estou falando mal de ninguém, não, gente. Não estou falando mal dos pastores, não. Mas estou falando o que está escrito na palavra, né? Então, o presidente, ele não está lutando pela alma de ninguém. Porque pela alma de alguém ou de todos, Jesus já morreu pela salvação da alma. Há espiritualidade. E o nosso presidente é paralelamente um Cristo, um Salvador da carne, das necessidades humanas, das necessidades que não são só vocês que têm, não. Todos têm a necessidade de comer, de beber, de ter médicos, de ter escola, de ter estudos. Os pobres ter sim uma faculdade, ir para a universidade, se formarem para ter os seus serviços bons, mais tarde eu ter um bom salário, um bom desempenho. Então o nosso presidente, ele luta para que todos tenham vida, e vida abundante, a qual Cristo veio trazer. Cristo veio espiritualmente para trazer. E ali, paralelamente, Cristo, o nosso presidente, está lutando, não é pelas almas, Jesus já salvou as almas, ele está lutando pelos necessitados, ele luta pela barriga, sabe? Pelas necessidades fisiológicas, as necessidades materiais comuns do ser humano. Ele luta por mais médicos, ele luta por remédios, não faltar remédios para os doentes, ele luta para que não falte escola,
não falte universidade para quem quer verdadeiramente ser alguém na vida. Ele luta para que ninguém chegue um dia de amanhã não tenha um pão para comer na mesa. É isso. Ele luta pela paz no mundo. Ele está indo em todos os países fazer o quê? Coligação com os países. O que é que ele está pedindo para esse povo? Vamos ajudar a não ter mais desmatamento. Vamos ajudar para não ter mais destruição da Mata Atlântica, das reservas. Porque o nosso mundo vai pegar fogo se não cuidarmos da fauna, não cuidarmos das matas, porque isso atrai a chuva. E ele está lutando para que haja ajuntamento em todo o mundo, para que unânimes ajudem uns aos outros, união. O nosso presidente, ele quer união com os povos, ele quer amor, ele quer paz, e ele quer justiça. Porque justiça não é só porque alguém matou e roubou e vai para a cadeia, não, tem que ir para... Não é só essa, não, é uma justiça. Mas justiça é que todos tenham vida abundante, como Cristo veio trazer. Não é só um só, ficar lá em cima, ganhando, tendo do bom e do melhor, tendo jatinho, tendo iates, tendo mansões, tendo casa na praia, tendo dinheiro abundante, malas de dinheiro. E 90% da humanidade, 90% da população morrendo de fome. E não pode nem estudar para conhecer as leis. Não pode estudar para ler a Bíblia Sagrada. Você que é cristão, estou falando para quem é cristão, quem se baseia pelo livro Bíblia Sagrada. Como eu vi, aqui nesse lugar, 4 pessoas, eu dei o número, Salmos 34, e a pessoa pegou uma harpa cristã e foi procurar e dizendo, qual é o número aqui, qual é o número aqui, e os outros eu nem sei de nada, eu não sei, e depois eu fiquei sabendo que todos são analfabetos, e os grandes líderes espirituais e os grandes líderes materiais querem que as pessoas continuem assim. Tem olho, mas não vê. Como o Salmo 115 diz. Porque quem tem olho e não sabe ler, não vê, é cego. Pessoas que só ouvem o que os outros falam. As pessoas distorcem a palavra de Deus, ensinam errado e elas aplaudem. E elas vão às ruas lutar contra as boas novas, lutar contra o bem da humanidade, porque foram infeditadas a sua mente e a sua alma com mentiras. Ficam pregando uma coisa que não é, para que só tenham de bom e do melhor eles, e que não seja como Jesus veio para que todos tenham vida e vida abundante. Não estou falando aqui de líderes espirituais honestos, firmes, fortes, justos de Deus, não. Eu estou falando dos ladrões.
Não é ladrão que fica roubando o celular ali ou acolá, não. Eu estou falando de ladrões que roubam pela palavra, vai pela palavra e as pessoas não sabem ler, entendeu? Levam essas pessoas cativas. Paulo disse: olha, não se demore muito nas casas, não fica levando essas mulheres nécias cativas. Paulo disse isso, e é o que os líderes, a maioria, os líderes espirituais estão levando as pessoas cativas para honrarem mais a eles do que mesmo ao Criador. Eu tenho que abrir a minha boca, porque eu tenho pastores que eu amo, tenho líderes que eu amo, mas estão nessa elite aí. Eu não posso aceitar essas formas, eu não posso. Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos nossos governantes, para que haja paz na terra, como diz a palavra de Deus. Porque eles só estão lá porque Deus constituiu por autoridade. Nenhuma autoridade no mundo não é constituída se Deus não quiser. Então não vamos contra as autoridades, não vamos contra os governantes. Antes oremos por eles, para que Deus possa assim, através deles, governar o nosso país e o mundo. Deus quer isso. Deus mandou seu filho, Deus matou seu filho, se alegrou em moê-lo, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, para que todas as maldições caíssem sobre ele e nós fôssemos benditos do Senhor. E hoje nós estamos querendo, nós não, vocês estão querendo amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Vai, Balaão, amaldiçoa aquele que Deus abençoou. Você é líder espiritual, você sabe do que eu estou falando. Balaão quis amaldiçoar o povo de Israel, mandado por Balaque. Mas Deus disse: ei, quem é de vocês que vai amaldiçoar aquele que eu abençoei? Eu amaldiçoarei aquele a quem te amaldiçoar. Amaldiçoa um bendito de Deus para tu ver o que vai acontecer. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus. Em nome de Jesus.